programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. E a gente vai conversar agora sobre um assunto interessante. Você aí de casa que tem um cachorrinho, tem um gatinho, sabe que tem que ter cuidados especiais, não é verdade? Bom, e nesse período de férias é importante nós também termos cuidados para que ele seja alegre e saudável para toda a família, incluindo os animais que fazem parte da nossa família. Quem tem sabe que acaba se tornando uma pessoa, um ser ali muito frequente, que merece todos os cuidados. É preciso ficar atento. Então, para a gente falar sobre este assunto, o programa Vida Plena esclarece as dúvidas dos telespectadores da Boa Vontade TV e você que também vai participar do nosso programa, ligando para o 0800 7707 940 e também para o 3358 6802, código de acesso 11, sobre esses cuidados com os animais de estimação nas férias. Para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui neste espaço o veterinário homeopata Dr. Marcos Fernandes, mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo, a USP. Muito obrigada, doutor, pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui no programa Vida Plena mais uma vez. Bom, a gente sabe que muitas vezes a escolha do animal de estimação é importantíssima. Então você, por exemplo, que tem um gato, você que tem um cachorro em casa, sabe que é muito complicado na hora das férias deixar ele com uma pessoa diferente. Muitas vezes você escolhe um parente, você escolhe alguém da família, alguém que é um amigo muito próximo seu. Mas, doutor, quais são os cuidados que nós devemos ter na hora de deixar o cachorro ou o gato com uma pessoa que não é da família, que não mora na mesma casa que o animal convive? Olha, Letícia, pergunta bastante interessante e os cuidados são vários. A pessoa que vai viajar, ela deve se ater a uma série de fatores. O ideal é ela deixar o animal na própria casa ou no próprio ambiente ao qual o animal está acostumado a ficar. Certo. É um erro as pessoas acharem que o ideal é encaminhar esse animal para um pet shop, para um hotelzinho. Existe até essa possibilidade caso a viagem do proprietário seja muito longa, mais que 4, 5 dias. Mas o ideal é manter o animal no seu próprio ambiente ao qual ele está acostumado. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar o animal sozinho. Não. O ideal seria alguém ficar com esse animal durante o tempo em que o proprietário está ausente. Mas, em função, às vezes, dessa impossibilidade, o que pode ser feito é deixar uma pessoa responsável por ir todos os dias a esse ambiente e verificar a água, trocar comida, interagir um pouco com o animal, distraí-lo, levá-lo para passear, objetivando minimizar os efeitos do estresse que o animal sofre através da ausência do seu proprietário. Você quer perguntar, porque assim, uma atitude dessa, de que forma ela impacta de maneira positiva no animal? Por que é o ideal deixá-lo dentro de casa e não tirá-lo do ambiente que ele está acostumado? Perfeito. Na verdade, o animal sofre 2 estresses quando ele é levado para um pet shop na medida que o proprietário viaja. Então, na tentativa de deixar com que o animal sofra apenas um estresse, que é a ausência do proprietário, e não a mudança de ambiente ao qual o animal está acostumado, né? Então, assim, a ideia é minimizar o quadro de estresse que o animal sofre. Como já não bastasse a falta do proprietário, ele está num ambiente estranho, ao qual ele não está acostumado, ele vai sofrer ainda mais, né? Porque são outros hábitos. Outros hábitos, lá vão ter outros animais, outras pessoas que vão manipulá-lo, né? E o animal ele não gosta muito disso. Então, ficando na casa dele, ele sofre pela ausência do proprietário, mas não pelo fato dele estar num ambiente estranho. E, doutor, infelizmente, muitas pessoas acabam fazendo viagens mais longas e achando que deixando água e ração suficiente para o animal, isso é suficiente para que ele se vire. No caso, quais são os prejuízos, né, os problemas que podem surgir quando a gente faz isso, quando se deixa a ração e água, mas o animal por um grande tempo, um grande período sozinho? Principalmente o prejuízo emocional. O animal pode entrar num quadro depressivo, ele se entristece porque ele se sente abandonado. Com a gente, por exemplo, o nosso companheiro, a nossa companheira, por exemplo, sai para ir no supermercado. A gente sabe que em 2, 3 horas a pessoa está de volta. O animal não tem essa noção de tempo. Então o proprietário vai embora, o animal fala, mas o que aconteceu? Ele sumiu, desapareceu, nunca mais vai voltar? Né? Imagina isso ao longo de 1, 2, 3, 4, 5, 7 dias. Né? O animal ele entra num quadro de angústia e aí ele se deprime, passa a não comer, passa a não beber água.
né? Fica só prostrado, apático, deitado. Então, o principal prejuízo é o emocional. Mas existe um outro também. O fato do animal ficar sozinho e a ausência ali de uma terapia ocupacional faz com que ele possa fazer alguma arte, digamos assim, né? Então, ele vai comer a mangueira da borracha de lavar roupa, ele vai mexer no lixo, enfim, ele pode se machucar, ele pode ingerir um corpo estranho. Alguns animais começam a se mutilar, se coçar, se lamber por essa angústia, né? Então é bastante prejudicial. Existe uma definição de estresse. Estresse é a dificuldade que o indivíduo tem de se adaptar a uma nova situação. Então o proprietário viaja, o animal está numa nova situação, então ele vai ficar estressado, porque ele vai ter dificuldade de se adaptar a essa nova situação. Doutor, existem algumas espécies que estão mais suscetíveis a isso? Assim, essa espécie de cachorro se estressa mais facilmente, é mais sensível? Existe alguma coisa assim? Existe. Por exemplo, algumas raças, né? Então, por exemplo, o labrador. O labrador é um cachorro que ele não gosta de ficar sozinho. O poodle, ele se sente abandonado muito facilmente, né? Já os animais mais, digamos assim, vira-lata, sem muita raça definida, são animais que têm uma adaptação mais fácil, né? Aliás, o animal sem raça definida, ele se adapta muito mais fácil a toda e qualquer nova situação, né? De uma forma mais tranquila, né? Mas algumas raças são mais sensíveis, você tem razão. Embora exista a sensibilidade individual, claro, né? Então, cada um de repente, uma raça que não é tão, digamos assim, não tem tanto sentimento de abandono, mas na medida que se vê, aquele indivíduo em si é mais sensível que os outros. A relação que a família tem também com o animal acaba interferindo, né? Uma Muito. relação mais dependente, aquela família que gosta bastante de ter o cachorro muito perto, pega no colo toda hora, ele fica dentro de casa, dorme junto com a família. Isso também, na hora de se afastar, pode ser um prejudicial também. Pode ser um prejudicial. Eu tive uma cliente que uma vez foi para a França e o animal ficou com a filha. E o animal ficou muito triste, não comia, a pessoa me levava no consultório e falava, Marcos, o que nós vamos fazer, o que nós não vamos? Até que eu tive uma ideia. Eu perguntei assim, sua mãe liga todos os dias? Liga todos os dias para saber como é que está a casa, etc. Coloca o fone no ouvido do cachorro. A princípio, o animal ficou muito angustiado, porque ele ouvia a voz do proprietário, mas procurava e não achava. Mas no dia seguinte a essa atitude, o animal passou a comer. Então, você veja o grau de dependência que o animal tem desse proprietário, né? De fato, era um proprietário que tinha uma ligação muito estreita, né? Muito humanizada com esse animal, né? Com certeza, e esse é um assunto que é importante para todos nós. Muitas pessoas têm cães, têm gatos e merecem ficar atentas aos cuidados necessários na hora das viagens, época de férias, nós estamos em julho, é importante que esse assunto seja pautado, inclusive para nós termos o cuidado. A gente sabe que a família gosta de sair para passear, mas é necessário que nós lembremos desses que são seres vivos, que merecem os nossos cuidados, fazem parte da nossa família e também merecem todo um cuidado especial na hora das viagens da família, seja quando ele vá na viagem ou principalmente quando ele vai ficar. Doutora, a gente falava de alguns desafios, nós estamos recebendo hoje o doutor veterinário homeopata Marcos Fernandes, mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo. E a gente falava bastante de alguns problemas, alguns desafios, e eu notei, por exemplo, que principalmente os cachorros são vítimas desses problemas. Existe uma grande diferença na hora de deixar um cachorro e um gato sozinhos? Existe. Na verdade, o gato é mais fácil. Ele não sente tanta falta do proprietário. O gato está mais ligado ao ambiente ao qual ele fica ali o dia todo, né? Então, aquela possibilidade de levar o animal para um pet shop, para uma pensão, para um hotelzinho, no caso do cachorro ainda tudo bem, no caso do gato não. O gato deve ficar no seu ambiente. E aí, disponibiliza alguém para ir até lá, ver todo dia. Não há necessidade de passear com o gato, mas verificar água, verificar comida, verificar se o animal está bem, etc, né? Então, no caso do gato especificamente, o ideal é mais ainda deixá-lo no seu ambiente. No caso dos cachorros, uma prática comum até é deixar em canis, né, em apartamentozinhos, pet shops. Que cuidados que se deve ter na hora de escolher um ambiente como esse para deixar o animal? É interessante. Na verdade, a gente só deve levar o animal
em locais que foram assim indicados por amigos, por colegas, por parentes. Ter certeza que lá só existem animais sadios. Tanto é verdade que esses locais, os bons locais, exigem a carteirinha de vacinação do animal, exigem que o animal esteja livre de pulgas, de carrapatos, né? Tem uma comparação que eu sempre faço, por exemplo, deixar o cachorro numa clínica veterinária de pensão, como se diz, é como se a gente colocasse uma pessoa de férias dentro do Hospital das Clínicas, por exemplo. Percebe? Não é um local adequado. Hoje, esse conceito já mudou. Hoje existem locais especificamente que servem de hotel ou de pensão para os animais, né? Mas até alguns anos atrás, as próprias clínicas veterinárias disponibilizavam canis ou gatis, locais fechados, adequados, pequenos, né? Jaulinhas, né? Porque o animal ficasse ali durante 3, 4, 5, 7 dias, né? Às vezes em contato com animais que estavam em tratamento, etc. Mesmo que sejam em áreas isoladas, né? Não é uma conduta assim interessante, né? Porque é toda uma questão aí de saúde envolvida e doença, né? Sim. Então, viajar e deixar o cachorro numa clínica veterinária de pensão é como nós tirarmos férias e ocuparmos da família num hospital. No Hospital das Clínicas, por exemplo, né? Ou num outro hospital, enfim. Complicado. Bom, você participa do nosso programa ligando para a gente pelo 3358-6802, código de acesso 11, ou então 0800 7707 940. Você também pode acessar a internet, conversar com a gente pela internet. O nosso endereço eletrônico, vidaplena@boavontade.com. E o nosso agradecimento a Leila Nunes, de Salvador, Bahia, que participando do nosso programa pergunta. Fala que sempre que viaja com a família, deixa o cachorro em casa e a tia dela leva 2 vezes ao dia comida e dá um pouco de atenção para ele. É o caso um labrador. Essa prática pode ajudá-lo a longo prazo? Pode. Agora, se o tempo for muito longo, mais de 20 ou 30 dias, aí tem que repensar. Talvez alojar alguém dentro dessa casa para ficar com o animal, né? Porque prazos muito longos. E outra, ela não comentou aí passeios diários, né? Comentou que alguém vai ver o animal, mas é interessante passear com o animal. Inclusive um cachorro de grande porte. Um animal de grande porte precisa sair, ele precisa interagir com outros animais, pelo menos 2 vezes ao dia, etc. Certo. E, doutor, no caso, quais os cuidados na hora de transportar um animal, especialmente de grande porte para a viagem? Quando vai viajar de avião, já é hábito ver aquelas gaiolinhas menores, tudo que o avião disponibiliza também. Só que no caso de um animal grande, como o caso desse labrador aqui que a gente acabou de citar. Olha, no caso se for um cachorro pequeno, nós colocamos dentro do carro e existe hoje cinto de segurança para cachorro, que aliás é lei, tem que utilizar. Agora, um animal de grande porte, ele deve ser colocado aí numa carroceria de um veículo e dentro daquelas caixas, as mesmas caixas que vão dentro dos aviões, né? Dentro do departamento de carga para transporte de animais, né? Só assim a gente consegue transportar um animal de uma forma segura. Transportar animais de porte grande não é uma tarefa muito fácil, é algo um pouco complicado às vezes. A gente está vendo inclusive algumas imagens de cinto de segurança para cachorro, que é uma novidade para muitas pessoas e que, como o doutor falava, é lei e deve ser utilizado para quem quer transportar um animal dentro do carro. Então, você fique atento. Os pet shops já disponibilizam esse tipo de produto? Já disponibilizam, porque assim o animal ele fica num espaço restrito dentro de um local do carro onde ele não se movimenta, porque ele não só coloca em risco a vida dele, um animal solto dentro do carro, mas também coloca em risco a vida dos seus companheiros, que são os passageiros desse carro. Né? Claro. E no caso, uma viagem, especialmente for uma viagem longa, a gente sabe que muitas vezes a família quer viajar de carro, então faz viagens de 12, 13 horas. Nossa. Isso é estressante para o animal? Demais. É muito estressante. A pessoa deve pensar se ela deve colocar o animal dentro de um carro e percorrer um percurso tão longo, uma viagem tão longa. Então, diante de uma situação dessa, há que repensar a possibilidade de deixar o animal na casa de um amigo, de um parente, de um vizinho, ou no seu próprio ambiente, ou num hotelzinho que seja.
Viagens muito longas estressam demais o animal. No caso das viagens mais curtas, como que a gente pode fazer para distrair o animal, para evitar também essa sensação de estresse dele? A primeira coisa é deixar o animal em jejum de água 1 hora antes de você colocar ele dentro do carro. E um jejum alimentar 3 horas antes de você colocar o animal do carro. Então você vai viajar às 10 da manhã. A partir das 7 da manhã, não dê mais comida para o animal. E a partir das 9 da manhã, não dê mais água para o animal. Dessa forma, a gente minimiza a possibilidade do animal passar mal, ter os enjoos muito comuns, os cães têm muito isso. Às vezes o animal vomita dentro do carro, que é bastante desagradável para as pessoas e também para o próprio animal, que se sente sujo, o animal é super limpo, etc. Né? Então, tem alguns cuidados super importantes, algumas dicas que aliviam muitos transtornos que a pessoa pode ter ao viajar com o animal. Claro. E doutor, no caso, a mudança da rotina da casa, inclusive na hora da preparação da viagem, tudo isso também deve ter uma atenção especial para que o animal não se assuste, ele também não perceba tanto essa mudança? É verdade. É muito comum o animal adoecer por conta de um dia antes da viagem, o proprietário coloca a mala em cima da cama. A família se mobiliza, A família se mobiliza e o animal não vai. E ele sabe que ele não vai. Esse que é o negócio, né? Então ele já se entristece ali. As pessoas relatam isso no consultório. A pessoa fala, doutor Marcos, quando eu vou viajar, começa a arrumar a mala, meu cachorro sabe que não vai, ele já fica triste. E é verdade. Essa percepção do proprietário é real. Né? Acontece exatamente isso. E daí, então, os cuidados seriam evitar fazer esse tipo de atitude na frente do cachorro? Embora é um pouco difícil, né? A gente não pode minimizar a inteligência do animal. Ele é muito esperto. Né? Ele consegue perceber detalhes da mudança da rotina que vão levar à viagem, com certeza. Certo. Bom, a gente agradece também a participação da Neuza Costa, de São Paulo, capital. E ela pergunta se em um ambiente estranho é normal que o animal fique desorientado. Normal. Normal. Olha, o animal num ambiente estranho, ele vai levar pelo menos aí uns 2, 3 dias para se adaptar a esse novo ambiente. Principalmente aquele proprietário que nunca viajou, né, que sempre ficou com o animal ali 8, 9, 10 anos, né, nunca saiu de casa. Se acontecer isso, o animal vai se sentir muito mal na medida que ele vai para um ambiente estranho, com certeza. Certo. Existe alguma coisa, por exemplo, algum item que você pode levar da sua casa para ajudar o animal a se familiarizar? Existem. Viagens muito longas, eu peço para o proprietário utilizar uma camisa, dormir com uma camisa, por exemplo, e deixar essa camiseta com o cachorro. Porque com isso ele vai sentir sempre ali no ambiente dele o cheiro do proprietário, isso vai tranquilizá-lo. Então é uma dica interessante, né? Simples, né? E, digamos assim, vai minimizar a saudade. Né? Certo. O Felipe Bezerra, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, também está participando do nosso programa e você também pode ligar. O telefone 33586802, código de acesso 11, ou então 0800 7707 940. Ele diz assim, ontem minha irmã viajou de férias e deixou o animal de estimação dela comigo, um poodle. Desde ontem ele não quer comer e eu não sei o que fazer. Ele quer saber se esse comportamento é comum, o que ele pode fazer para resolver. E complicado, né? Poodle, especialmente, é um cachorro, é uma espécie bem delicada de comportar, de lidar, né? Letícia, sem dúvida. Nesse caso especificamente, não tem o que fazer. O animal vai se adaptar. Digamos que ela foi para os Estados Unidos, vai ficar 1 ano fora. Ele não vai morrer por isso. Lógico, o animal vai sentir, vai sofrer, mas ali pelo 3º, 4º dia, o animal ele já vai... Né, voltar meio que a uma rotina normal. Ele vai comer. Lógico que ele vai ficar bem triste, né? Teve uma vez, engraçado, eu nunca fiz pensão no meu consultório, na minha clínica, mas uma vez um cliente insistiu para que eu ficasse com o gato dela, para que ela fosse viajar para a praia. Olha, eu acho que ela ficou uns 10 dias fora. Durante 8 dias, esse gato não comeu. Eu já estava desesperado, não sabia o que fazer com o animal. Ela ia ficar mais tempo na viagem. A sorte que onde ela estava chovendo muito, etc., estava desagradável ficar lá na praia, ela voltou antes. E aí foi a minha salvação e a salvação do gato. Por isso que você veja como o animal sente a falta do dono, né? Os animais são chamados de seres hoje cercientes, ou seja, eles têm dor de alma. Eles sentem falta, eles sentem saudade, eles sentem tristeza. Isso já comprovado pela ciência. Certo, e por isso que é importante que essa relação, na hora que você escolhe ter um animal de estimação em casa, perceber
que todo o cuidado que você tem com uma pessoa querida da sua família deve também ser transferido, deve ser compartilhado com esse animal, que vai perceber, e ele também dá um retorno muito bom. A gente percebe que a relação, ele exige um cuidado especial, mas o retorno também que se tem de um animal que é querido, que é bem tratado, também é enorme. É verdade. Os animais, hoje em dia, os pets, né, os cães, são chamados animais de companhia. Eles querem companhia. Então, eles não aceitam ficar sozinhos, né? Certo. E, doutor, antes de levar um animal doméstico em viagens para regiões do Brasil ou exterior, é necessário vaciná-lo, controlar tudo isso? É necessário. Sempre que a pessoa viaja com o animal, seja de São Paulo para Santos, São Paulo, Guarujá, não importa a distância, ela deve estar com a carteirinha de vacinação do animal em dia e em mãos. Porque a autoridade policial, ela pode solicitar, na medida que ela para o veículo, ela pode solicitar essa carteirinha de vacinação para saber a saúde do animal. Especialmente nas divisas de estado, nas barreiras que existem de um estado para o outro, ainda mais de um país para o outro, né? Aí nem se fala. Então, sempre viajar com a carteirinha de vacinação do animal em dia. Isso é importante. Existe alguma vacina obrigatória, por Existe. exemplo? A vacina de raiva. Para circular com o animal no país, a única vacina obrigatória é a vacina de raiva. Obviamente, a gente orienta para que o animal tome todas as outras vacinas, né? A vacina de gripe, a vacina de sinomose, hepatite, leptospirose, a chamada vacina V8. Porque nesse deslocamento, a pessoa pode ir para áreas endêmicas da doença, sem ela saber, né? A pessoa não tem esse conhecimento, não é uma área técnica específica, né? Então lá o animal se contamina com essa doença. Certo. Até por conta do estresse que o animal passa durante a viagem, a sua imunidade cai. Então, vírus ou bactérias oportunistas se beneficiam que a imunidade do animal está baixa e se instalam na forma de infecção. Certo, com certeza. Então, cuidado a mais para todos nós que temos animais de estimação. Doutor, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu é que agradeço. Gostaria que o senhor trouxesse uma dica final, então, para o pessoal que resolveu viajar e tem um animal de estimação em casa. Olha, a dica que eu sempre digo é assim, procure, se for viagem curta, deixe seu animal na própria casa e disponibilize alguém para ali todos os dias dar uma atenção para esse animal, levar para passear, verificar água, verificar comida, enfim. Essa eu acho que é a principal dica, se a viagem for curta. Obviamente, se a viagem for mais longa, aí ela tem que levar num pet shop, num hotelzinho, etc. Mas bem indicado por amigos, por colegas, etc. Certo. Doutor, quem tiver dúvidas pode entrar em contato com o senhor? Pode. Eu estou no telefone 2215-0901 e para os internautas, o meu site é www.marcosfernandes.vet.br. Certo, você entra em contato então com o Dr. Marcos Fernandes, veterinário homeopata, participando do nosso programa Vida Plena hoje. Ele também é mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Estivemos conversando sobre os cuidados com os animais domésticos nas férias. Se você tiver dúvidas, também entre em contato com a nossa produção. Nós encaminharemos as suas perguntas ao nosso convidado de hoje. 0800 7707 940 e 3358 6802, código de acesso 11, são as nossas formas de contato. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Hoje à tarde, Biosfera.